Até agora, então, nós deduzimos as equações diferenciais do meu sistema de massa, a minha variação de massa, considerando um cubinho de lado dx, dz e dy, tá? Mas se nós tivermos coordenadas cilíndricas, como que ficaria essa expressão? Em coordenadas cilíndricas, eu vou usar o mesmo princípio. Eu vou definir um cubo, mas que esteja variando aqui em função de r. Então, variando aqui em função de r, onde eu teria aqui meu dr. Aqui eu estaria variando, então, aqui no sentido θ. Essa minha variação seria o meu dθ. E aqui em z, que seria a minha altura, tá? Eu estaria variando em função de dz. E aí, nesse caso, o meu vetor velocidade, seja ele qual for, ele vai estar dividido em 3 componentes. Eu vou ter minha componente v, que vai ser no sentido radial, meu vr, no sentido radial, e ele vai estar, o vetor direcional dele vai ser escrito por e', tá? Com o chapeuzinho em cima. Já no meu sentido eθ, ou seja, que está se deslocando nesse sentido aqui, θ tangente a essa posição aqui, tá? Esse vetorzinho aqui, eu vou chamar ele de vθ, que é a minha velocidade angular. Tá? Então, aqui a velocidade com que θ está variando no sentido, qual sentido? No sentido tangente à curvatura aqui, né? Então, meu eθ, tá? Chapeuzinho. E para z, vai continuar a mesma coisa, né? Z em coordenadas cilíndricas, ele vai estar apontando no sentido na extensão do cilindro, tá? Então, vai ser minha coordenada k, como a gente tinha definido anteriormente, e ela não vai variar, ela vai ser a mesma em relação ao que a gente tinha visto anteriormente. E agora, então, definida essas variáveis, o que a gente vai fazer é o mesmo processo, nós vamos fazer uma expansão em série de Taylor, né? Então, aqui, para ρ em relação a r, tá? Eu vou ficar aqui, vai ser meu ρ de r mais um dr, e nesse sentido aqui, eu teria um ρ de r menos dr, tá? E assim, mesma coisa para as mesmas variáveis e para a minha velocidade, assim como a gente fez antes. Então, eu posso escrever aqui na minha parte de dentro, tá? Nessa região aqui, vou calcular aqui ao longo dessa região aqui, tá? Essa região aqui, eu posso escrever, então, meu ρ vai ser ρ menos o meu primeiro termo da minha expansão da série de Taylor, tá? Que vai ser o meu dρ sobre o meu dr vezes dr divididos por 2, tá? Isso para a minha parte de dentro, tá? E aí aqui vai estar, então, para v, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou escrever que o meu v radial, esse vetorzinho aqui, tá? Ele vai estar variando aqui, nessa face aqui, ele vai estar entrando nessa face aqui, tá? Com velocidade vai ser meu vr menos o quanto que ele tinha antes de chegar nesse ponto aqui central, tá? Então, seria o meu dv sobre dr vezes o meu dr dividido sobre 2. Então, seria nessa posiçãozinha aqui, tá? Então, lembrando que a gente está resolvendo aqui, no caso, a gente precisa resolver a integral, tá? De ρ vezes v vezes meu dA, tá? E aí, agora aqui, a gente vai ver quem seria o meu dA, tá? Então, o meu dA aqui, que eu estou calculando nesse caso, tá? Vai ser a área sobre essa superfície aqui, tá? E aí, como que eu calculo
a área dessa superfície aqui. Ela vai ser a área, tá? Em relação a R, então eu vou ter um raio aqui, que vai ser um raio dessa região, vai ser a área dessa parte da circunferência aqui, que vai ser dada por, daqui até aqui eu tenho R, tá? Até esse centro aqui eu tenho, e esse centro aqui de deslocamento, eu tenho R. Então, daqui até aqui, eu tenho R menos o meu dr sobre 2, tá? Então, eu vou estar a essa distância aqui, dessa posição central aqui, tá? R menos dr sobre 2, para me dar o raio nesse ponto, tá? E aí, quem que vai ser aqui? Essa minha altura aqui, essa minha variaçãozinha aqui vai ser o meu dθ, tá? E aqui vai ser o meu dz, tá? Então, aqui, dessa forma aqui, tudo isso aqui vai ser o meu dA, tá? Toda essa parte da minha expressão aqui vai ser A. Nessa parte externa aqui. E na minha parte, desculpa, na minha parte interna aqui, né? E para minha parte externa, vou pegar outra corzinha aqui, nessa região aqui, tá? Na minha parte externa aqui, eu vou ter aqui, vai ficar ρ positivo, né? Vai ficar essa parte aqui da expressão, tá? Então, eu vou ter aqui, isso vai ser correspondente a ρ mais a minha variação de dp, de dρ, desculpa, em R, dr sobre 2, tá? E a mesma coisa para V, tá? Então, aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar positivo. E quem que vai ser o meu dA, tá? O meu dA vai estar variando em função da minha distância em R, tá? Imaginem que aqui, essa área aqui, tá? Essa área dessa circunferência aqui, ela vai ser menor do que essa área aqui, tá? E aí, como que ela está relacionada por isso? Ela vai estar relacionada aqui, nesse ponto aqui, o meu raio, o meu R, vai ser R mais meu dr sobre 2. Lembrando que o meu R é essa medida aqui, ó, ele vem até o centro do meu volume, tá? Então, aqui eu fico com o meu dA, tá? E aí, resolvendo essa expressão, então, eu vou ficar com esse seguinte resultado. Eu vou ter aqui eu vou multiplicar esse ρ aqui por VR, vezes o R, vezes o meu dz, aí eu vou ficar com menos ρ, VR, R, dθ, dz, tá? E aí, agora eu vou fazer essa multiplicação aqui, ρ vezes R, vezes o meu dr sobre 2, vezes o meu dz, e eu vou ficar com essa expressão aqui. Aí agora eu vou pegar essa minha parte da expressão aqui, meu menos dρ sobre R, vezes o meu dr sobre 2, vou multiplicar aqui por dv, e aí depois eu vou multiplicar por dr e assim por diante, e aí eu vou abrindo aqui, e aí eu vou ter vários termos, e alguns desses termos vão se cancelar por simetria, tá? E aí o que eu preciso ter cuidado aqui é no sinal, tá? No sinal das expressões, porque dois negativos, aqui tem mais um sinal de negativos, eu tenho só sinais negativos aqui, e quando eu multiplico negativo por negativo, eles vão ficar positivos, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado ao longo dessa minha expressão. E agora, para essa região aqui, na parte, aqui a gente estava calculando aqui para a parte de dentro, né? Tá? E aí agora eu vou calcular, fazer os mesmos cálculos para a parte externa, essa daqui, tá? Então, para essa face aqui, lembrando, eu vou ficar com ρ mais dρ dr, tá? Então, essa variaçãozinha aqui de R, tá? Então, aqui vai ficar, nessa face aqui, eu vou ficar com ρ mais dρ dr, vezes o meu
dr sobre 2, tá? Primeira ordem da expansão da série de Taylor. E aí, então, eu calculo sobre essa minha face e multiplicados, então, pela minha área. Quem que vai ser a minha área aqui? Vai ser meu R mais dr, tá? Vai botar essa distância aqui da minha esfera, tá? Eu vou botar essa distância R mais dr aqui, e aqui vai ser o meu dz dθ, tá? Então, o meu dz dθ. E eu fico com essa expressão aí. Vamos ver agora como que fica, então, para o meu θ, tá? Então, na entrada de θ, eu vou estar trabalhando com essa área da superfície aqui, tá? Então, trabalhando nessa área da superfície aqui, quem que vai ser o meu θ, tá? O meu θ vai estar aqui, vai ser essa relação aqui de meu ρ de menos d ρ sobre meu dθ, vezes o meu dθ sobre 2. E aí, para minha velocidade vai ser a mesma coisa, vai ser a velocidade que vai estar passando por essa superfície aqui, tá? Vezes quem? Vezes aqui eu tenho minha área, tá? Que vai ser o meu dr e o meu dz, tá? Então, isso aqui seria o meu dA, tá? Lembrando que a gente está querendo descobrir quem que é o meu ρ v dA, tá? Então, aqui eu tenho ρ, tenho v, tenho dA nessa superfície de entrada. Basta realizar essa multiplicação, nós vamos ficar com esses três termos aqui. E aqui também, aqui a gente vai estar calculando, então, a minha área na saída, tá? Então, agora aqui, essa área aqui, que vai ser quem? Vai ser meu transporte de massa em ρ mais quanto que variou de ρ até dρ dθ vezes dθ sobre 2, tá? Então, nesse lado da expressão aqui. E aí, então, eu vou ficar com esse termo para ρ, a mesma expressão praticamente para v de θ, tá? E aí, eu vou multiplicar e vou obter esses três termos aqui. E por último, então, eu preciso aqui encontrar uma expressão para o meu z, tá? E o meu z, então, eu vou estar aqui trabalhando no fundo, primeiro, tá? Quem que vai ser o meu fundo? O meu fundo vai ser justamente aqui o meu ρ menos o meu dρ dz em dz sobre 2, tá? Então, aqui, considerando essa expansão da série de Taylor, tá? No topo aqui, eu vou ter que vai ser ρ mais meu dρ sobre dz sobre 2, tá? Nessa parte da expressão aqui. Então, aí no meu fundo aqui, eu vou calcular. Aqui vai ser o meu ρ nessa parte aqui do fundo, tá? Aqui vai ser a minha velocidade nessa minha parte do fundo, tá? E aí aqui eu vou ter então o meu R, tá? O meu R vai estar variando aqui. Vou ter R vezes o meu dθ, tá? Vai ser R dθ, vai ser uma das minhas componentes, tá? E a outra componente aqui vai ser dr, tá? E aqui então eu tenho R, tá? Ao longo dessa linha aqui, R dθ, tá? Isso para minha face negativa. Para minha face positiva, vai ser basicamente a mesma coisa, só que eu vou ficar então agora com o sinal positivo aqui, porque eu vou estar trabalhando nessa parte aqui, tá? Então, o meu ρ, o meu v e o meu dA. E aí, então, eu executando essa multiplicação aqui, eu vou ficar com a seguinte expressão aqui. Vou ficar com esses três elementos dessa expressão aqui, tá?
Vamos juntar tudo agora para ver como é que fica. Eu vou ficar, então, com a minha expressão na minha parte de dentro, que foi a primeira parte que a gente calculou, depois na minha parte de fora, na minha entrada, na minha saída, nos fundos e no topo, tá? E aí, então, agora, vamos identificar quais elementos aqui eles podem ser simétricos e vamos somar toda essa expressão aqui, tá? Vamos primeiro ver quais elementos que são simétricos. Aqui, então, eu já posso observar o primeiro, tá? Aqui eu vou ter menos ρv r de θ dz. Eu vou poder cancelar esses dois aqui, tá? Vamos ver esses daqui. Eu vou ter menos ρ Vθ dr dz e aqui positivo, tá? Eu vou poder cancelar esses dois aqui. Esses daqui também eu vou ter menos ρ vz r dθ dr, tá? E eu vou cancelar esses dois aqui. Aqui surge, então, uma relação interessante, ó, porque aqui é positivo e aqui é positivo, porque a gente tinha multiplicado aqui dois negativos, tá? Então, quando a gente multiplicou dois negativos com dois positivos, aqui, então, eu vou cortar esse meio, né? Ele vai ficar, então, positivo, e aí 1/2 mais 1/2 vai me dar igual a 1, tá? Aqui também, ó, eu posso observar, eu tenho positivo, e aqui também eu vou ter eles similares positivos, tá? Então, eu vou cortar só esse 1/2 da expressão aqui, de todos eles. Aqui, então, eu tenho positivo, aqui eu tenho positivo, tá? Aqui eles são iguais. Eu vou cortar apenas esse 1/2 aqui para simplificar os cortes, tá? E aqui vai ser a mesma coisa, tá? Aqui eu vou simplesmente cortar esse 1/2, positivo, positivo, tá? Aqui, vamos ver aqui, aqui também eu vou cortar esse 1/2 com esse 1/2, porque vai, não, na verdade não estou cortando, tá? Estou somando eles, tá? Então, ele vai sumir 1/2, porque 1/2 mais 1/2 é igual a 1, tá? Aqui também, porque eles são iguais, tá? E aí, então, quando eu somar todos aqueles elementos, eu vou ficar, então, com essa expressão aqui, tá? E o meu dA aqui vai ficar com dr dθ dz, tá? Esse aqui vai ser o resultado daquela expressão ali que a gente calculou. E aí vamos ver quem que é o nosso volume de controle, né? O nosso volume de controle vai ser quem? Vai ser o meu R, tá? Aqui vai ser o meu R dθ, tá? Então aqui vai ser R, claro, ele vai variar em função de θ, tá? Então eu vou ter aqui R dθ. E aí, aqui eu vou ter o meu dr, tá? R dθ vai estar aqui. E aqui eu vou ter o meu dz, tá? E aí, então, se eu multiplicar aqui R dθ vezes dr vezes dz, tá? Eu vou ter aqui o meu volume, tá? E aqui, ρ vai estar variando em função do tempo sobre esse volume, tá? Então, aqui seria a integral do meu volume, do meu dv, tá? Essa expressão aqui. Correto? Então, se a gente somar essas duas expressões aqui, tá? Eu vou ter, lembrando que eu tenho aqui o meu ΔT da minha integral sobre o meu volume de controle de ρ dv mais a minha integral sobre minha superfície de controle de meu ρ v vezes o meu dA, tá? Isso aqui é igual à variação de massa do meu sistema, tá? Que ela é igual a zero, tá? Isso aqui, lembrando que a gente viu na unidade passada, tá? A gente tinha, então, que a integral sobre o meu sistema de meu ρ dv, tá? Era igual a zero, tá? Porque minha massa não varia no meu sistema, era a nossa definição do meu sistema de controle.
Então, aqui eu tenho o meu R vezes V, R vezes V, R vezes dρ, VR, dr. Aí aqui eu não vou ter R, eu vou ficar com dρ, vθ, dθ. Aqui eu vou ficar com R, ρ, vz, dz, tá? E nessa expressão aqui eu fiquei apenas com R, dρ, dt. Então, isso tudo eu vou dizer que vai ser igual a zero, que vai ser, então, a minha equação da continuidade ou minha equação de conservação de massa em coordenadas cilíndricas. Eu posso também aqui dividir tudo isso por R, para não ficar essa multiplicação. Então, se eu dividir tudo por R, eu vou ter esses dois elementos aqui que não possuem R, tá? E aí eu tiro o R dessas duas expressões aqui, dessa expressão aqui e dessa expressão aqui. E, na verdade, esse é o que a gente encontra mais comumente escrito nos livros. E aí, a mesma função do nosso operador nabla, a gente pode utilizar ela em coordenadas cilíndricas também, tá? Quem que é o meu nabla em coordenadas cilíndricas? É o meu ER, dr, mais Eθ, 1 sobre R, d, dθ, mais K, dz. E aí, então, se eu observar aqui, eu vou ter exatamente o meu vetor, tá? Eu vou obter essa parte aqui da minha expressão, tá? Isso aqui vai ser exatamente isso aqui, tá? Eu vou obter o meu operador nabla vezes o meu ρv, que vai ser igual a dρ dt, tá? Ou seja, essa expressão aqui fica igual em coordenadas cartesianas e cilíndricas, tá? Então, em coordenadas cartesianas, eu vou ter a mesma forma da minha expressão. Então, por isso que é muito interessante a gente escrever dessa forma, porque a nossa equação básica, ela não vai mudar. E aí, quando a gente quiser transformar, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com uma tubulação ou algum problema que seja interessante a gente calcular em coordenadas cilíndricas, a gente não precisa decorar uma equação nova de conservação de massa. A gente vai ter exatamente a mesma conservação de massa. A única coisa que a gente vai precisar lembrar é quem que é o meu vetor velocidade em coordenadas cilíndricas, tá? Vou botar aqui em R, θ e z, tá? Vai ser o meu V em R, θ e z. E aqui também eu vou lembrar que eu preciso lembrar quem que é o meu operador laplaciano, o meu operador nabla em R, θ e z, tá? Então, a minha expressão da conservação de massa para coordenadas cartesianas e cilíndricas, ela vai ser a mesma coisa. Eu só vou precisar mudar aqui como que eu represento o meu vetor V e o meu vetor nabla. E aí, em coordenadas cilíndricas, se eu tiver o meu ρ constante, tá? Ou seja, o meu ρ não vai estar variando no tempo, tá? Essa parte da minha expressão vai ser zero. E eu vou ficar apenas com meu nabla vezes ρ, V. E aí esse ρ aqui vai poder sair para fora da expressão, porque ele é constante. E aí eu vou ficar com o divergente, tá? Isso aqui também é conhecido como divergente. Do meu vetor velocidade, tá? E aí, então, eu fico com essa expressão aqui, nabla, vezes o V. Aí meu V era RV, tá? Aqui eu tinha o Vθ e o meu VZ, que aí continuava igual ao anteriormente, tá? E aí aqui eu tenho simplesmente 1 sobre R, 1 sobre R, eles surgem justamente do meu operador nabla. Vamos ver então como que a gente pode aplicar, resolver um problema desses na prática. Vamos ver aqui agora, então, como resolvemos o problema, o exemplo 5.3 do Fox, tá?
Então, aqui a primeira informação que ele dá. Considere um escoamento radial e unidimensional no plano r θ. Quem que é o meu plano r θ? Meu plano r θ é esse plano aqui. Tá? Tá? Ele não está variando em z, então ele está variando só em r e θ. Tá? E ele é caracterizado por uma velocidade Vr, que é uma função do raio, que ele não diz qual que é, e que o meu Vθ é igual a zero. Tá? Então eu tenho apenas uma velocidade atuando nesse sentido aqui. Tá? Então ela vai estar apenas passando aqui nesse sentido aqui. E o meu Vθ aqui vai ser igual a zero. Então, eu não tenho velocidade nesse sentido aqui do plano. E aí ele pede para a gente determinar as condições necessárias para que o escoamento seja incompressível, tá? E aí, quais que são as equações básicas que nós precisamos para resolver esse problema? Bom, para um escoamento incompressível, qual que é a principal característica do escoamento incompressível? O meu ρ vai ser constante, tá? E aí eu tenho que o meu dρ dt mais o meu ρ vezes v vai ser igual a zero. E aí, para fluidos incompressíveis, eu vou ter que meu ρ vai ser constante no tempo, então essa minha expressão aqui vai ser igual a zero. Logo, eu posso dizer que eu vou ter o meu ρ vezes o meu divergente do meu vetor velocidade. Isso aqui vai ser igual a zero. Logo, isso aqui vai ser igual a zero. Tá? Então, quem que é esse meu ρ e v em coordenadas cilíndricas? Então, eu vou ter que o meu operador divergente em coordenadas cilíndricas vai ser o meu r dr mais o meu eθ 1 sobre r dθ mais k dz. E aí eu vou multiplicar ele por er vr mais eθ vθ mais k dz. E aí, então, eu vou ficar como o meu divergente da velocidade vai ser igual a 1 sobre r dr de r vr mais 1 sobre r dθ vθ mais dz dvz sobre dz. E isso tudo vai ser igual a zero. E aí tinha me dado, então, que o meu v ele dependia unicamente de r. Então, eu tenho que o meu vθ vai ser igual a zero e o meu vz também vai ser igual a zero, tá? Com isso, eu fico apenas com essa expressão aqui. E aí, então, vamos analisar quais que são as condições para que isso seja igual a zero, tá? Esse lado da expressão aqui, tá? Essa condição aqui só iria para zero unicamente se o meu r estivesse tendendo ao infinito, que não é o caso, tá? E aqui, essa minha expressão aqui, ela tende a zero, esse lado daqui vai ser igual a zero se o meu r vezes o meu vr for constante, tá? Então, quais que seriam as condições necessárias para que esse escoamento seja incompressível? Ele vai ser um escoamento incompressível toda vez que meu vr for constante. E o que isso quer dizer? Quer dizer que à medida que o meu raio, tá? À medida que eu avanço nesse sentido aqui do meu escoamento, tá? O meu raio ele vai estar aumentando, tá? E se meu raio está aumentando, para que isso permaneça constante, tá? A minha velocidade em r, ela vai diminuir, tá? Então, enquanto a minha velocidade r aumenta, enquanto meu raio aumenta, minha velocidade em r diminui, tá? Que não é nada surpreendente, né? Porque a gente tinha visto que a vazão, tá? Vazão era igual a área vezes a minha velocidade, tá? Então, à medida aqui que minha área está aumentando, tá? Então, à medida que minha área está aumentando, minha velocidade vai estar diminuindo para a minha vazão permanecer constante, tá?
Então, para que minha vazão permaneça constante, a minha área vai aumentando. E quem que é a minha área? Minha área aqui, tá? Vai ser essa área aqui, que vai ser 2π vezes o raio, tá? Então, à medida que a minha área da minha seção aqui vai aumentando, tá? Que eu vou aumentando 2πr, meu r vai aumentando, logo a minha velocidade em r ela vai diminuindo para que a minha vazão seja constante. Correto? E isso é a resposta do exemplo 2 do foco.